abrir a sua Bíblia comigo, lá em Juízes capítulo 6, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 16, amém? Eu já há algum tempo atrás ministrei sobre esse texto aqui, mas não dentro desse contexto que eu quero falar com você nessa noite. Essa semana eu estava meditando em Deus. Na verdade, o Espírito Santo ele havia colocado essa palavra no meu coração já tem alguns dias, mas conversando com uma pessoa especificamente, aconselhando, né? O Espírito Santo ele testificou essa mensagem no meu coração, e eu creio que ela é aplicável para todas as nossas, para a vida de cada um de nós, né? E nós precisamos de vez em quando pararmos e revermos isso, amém? Eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos, vamos orar. Querido Deus, nós somos tão gratos ao Senhor, Pai, primeiramente por esta casa, primeiramente por este ministério. Te agradeço, Deus, por esses irmãos, pela palavra que nós ouvimos agora há pouco acerca dos dízimos e ofertas. Queremos te agradecer, meu Deus, pelos louvores que aqui foram entoados. Pai, é tão bom estar na tua presença, Deus. É tão bom poder declarar o nosso amor ao Senhor com liberdade, declarar que o Senhor é Senhor sobre as nossas vidas. Ah, meu Deus, que alegria e certeza que há no nosso coração, porque a tua palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores, e certamente, Deus, o Senhor está neste lugar, passeando pelo nosso meio, nos tocando, nos acariciando, como um pai acaricia o seu filho. Senhor, obrigado por nos tocar, e é um toque tão particular e tão especial que o Senhor tem conosco. Senhor, à medida que nós formos ministrando a palavra, que o Senhor vá tocando em cada um, e o seu toque possa gerar um quebrantamento, uma humildade muito genuína no coração de cada um dos teus filhos. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Nós queremos falar um pouquinho sobre identidade hoje. E Senhor, a identidade é algo que tem sido tão perdido ao longo desses anos. E nesta noite, Senhor, eu peço ao Senhor que através do teu Espírito Santo, à medida que eu for falando, o Senhor vá trazendo novamente a consciência desse homem, desta mulher, a identidade dele e dela. Não só dos que estão aqui, mas também daqueles que estão me ouvindo em casa. Senhor, que quando a palavra do Senhor for ministrada, o Senhor possa testificar dentro do coração dos teus filhos a identidade de cada um deles, Pai. Senhor, eu te agradeço muito, e eu peço ao Senhor que me use do teu jeito e da tua maneira. Eu estou aqui disponível para ser usado pelo Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, e em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero então rapidamente entrarmos nesse texto. Então vamos lá, Juízes, né, capítulo 6, versículo 11, ele diz assim, ó: Então o anjo do Senhor, ele veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor quem nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. E o Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel?
o meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Amém, queridos? Até aqui. Hoje eu quero falar com você sobre sua identidade. Então o tema dessa mensagem é sua identidade. Queridos, quando nós olhamos para esse homem, para Gideão, para Gideão, nós vemos que esse homem, ele faz parte da tribo de Manassés. É um povo que tinha uma herança de Deus sobre a vida deles, e essa herança de Deus sobre a vida deles, era algo que Deus havia dito a Abraão lá atrás, que andaria com eles e estaria com eles o tempo todo. Eles tinham uma promessa sobre a vida deles, né? Deus havia dito que nunca os deixaria, jamais os abandonaria. Só que Gideão, queridos, ele não pensava dessa forma, ele não enxergava desta maneira, e infelizmente, a maioria de nós pensa da mesma forma que Gideão. A maioria de nós pensamos da mesma maneira que Gideão. E é interessante dentro desse contexto, porque Deus ele se aproxima, né? ele envia um anjo ali, e esse anjo começa uma conversa com Gideão, e esse anjo começa a tentar mover Gideão para viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. E Gideão, o fato dele ter uma visão sobre ele, ou ele ter perdido a identidade dele, né, o leva a responder a esse anjo. E a pergunta é como Gideão ele se via, como que Gideão olhava para ele, né? E eu diria para você que Gideão ele olhava para ele como o menos importante, digo menos importante. Gideão era alguém que olhava para ele como o menos importante. E além de olhar para ele como o menos importante, ele também olhava para ele como o menor. Não só como o menos importante, ele também tinha uma visão dele como o menor. Isso fica claro para nós, se nós voltarmos lá no versículo 15. Volta para nós no 15. Olha lá. Ah, Senhor, respondeu Gideão. É aqui Gideão falando. Como posso libertar Israel? O meu clã, ou a minha tribo, é a menos importante de Manassés, né? E eu, ou melhor, o meu clã, né, o meu grupo, ele é o menos importante da tribo de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Era assim que ele se via, era assim que ele se enxergava. Por que ele se enxergava desta forma? Porque esse homem, querido, ele estava diante de uma crise de identidade, ele havia perdido a sua identidade. E isso, meus irmãos, é muito ruim acontecer nas nossas vidas. E nesta noite, Deus me colocou aqui para falar com você um pouquinho sobre a sua identidade. Deus, o anjo do Senhor, estava falando com um homem que não sabia mais qual era a identidade dele. Ele não sabia mais qual era a sua identidade. Por isso que ele responde ao anjo do Senhor dessa forma. Agora, deixa eu te dizer algo muito importante nessa noite. Uma das principais coisas que Satanás quer é te confundir na sua identidade. Diga assim comigo: a principal coisa que Satanás quer fazer na minha vida é me confundir de acordo com a minha identidade. Satanás quer te confundir sobre quem você é. Esse é o papel dele, esse é o trabalho dele. Queridos, eu poderia trazer aqui inúmeros exemplos sobre isso, mas vamos pegar um exemplo clássico, que fica claro para nós que esse é o papel do diabo. Jesus, quando ele é levado para o deserto, a primeira coisa que Satanás faz quando tenta Jesus, ele faz uma pergunta para Jesus, e a pergunta é: se você é filho de Deus, qual é o propósito dessa pergunta? Gerar dúvida,
sobre a identidade de quem Jesus era. Se você é filho de Deus, você não estaria passando isso aqui que você está passando nesse deserto. Se você é filho de Deus, você não estaria aqui 40 dias perpetuando, sofrendo, passando fome, necessidade nesse lugar. Ali havia o desejo do diabo de levar Jesus a ter uma crise de identidade, ou começar a duvidar. E é assim que ele faz comigo e com você. Quando eu e você estamos passando por luta, a primeira pergunta que vai vir para você é: mas você não é filho de Deus? Se você é filho de Deus, por que você está passando por luta? Quando uma crise vem sobre uma família, e essa família, por exemplo, ela é dizimista e ela é ofertante na casa do Senhor, a primeira pergunta que Satanás faz é colocar em xeque a sua aliança com Deus. Você não é dizimista na casa do Senhor? Você não é ofertante na casa do Senhor? Por que você está passando por essa luta nessa área? Porque lá não dizem na igreja que quando você é um dizimista e um ofertante, você tem que ter sobre a sua vida a prosperidade, ou não pode haver falta de coisa alguma? São dúvidas que Satanás ele lança no coração do cristão, para que ele tenha essa dúvida com relação à sua identidade. E muitos de nós caímos, muitos de nós nos perdemos. Irmãos, eu diria para você, que eu perco a conta da quantidade de cristãos ou de pessoas que eu encontrei na minha caminhada com Jesus, que quando Satanás fez essa pergunta, elas se desviaram do caminho do Senhor. Muitas delas viravam para mim e diziam assim para mim: sabe, Rogério, a minha vida quando eu estava no mundo, ela era melhor do que agora que eu estou com Jesus. Parece que quando eu vim para a igreja, eu comecei a passar por um monte de lutas, de problemas, então eu vou voltar para o mundo. E nós segurávamos no braço, e nós chacoalhávamos e dizia assim: calma, isso é uma prova, Deus está testando a sua fé, para você se manter firme, você está sendo provado para ser aprovado. Não, eu prefiro voltar. Meu irmão, isso é muito sério, porque quando Satanás ele confunde a nossa identidade, automaticamente ele nos impede de avançar para o propósito de Deus, ou avançar para o centro da vontade de Deus. O que trava um homem de Deus, o que trava uma mulher de Deus, é se perder ou perder a sua identidade. É interessante isso. A maioria dos cristãos, eles estão travados, eles estão parados, eles não conseguem avançar na sua vida cristã, porque talvez perdeu a sua identidade. E eu poderia aqui trazer um exemplo muito interessante que você conhece da Bíblia. E a pergunta é: por que Davi venceu Golias? Por que foi que Davi venceu Golias? Querido, primeiro, porque Davi, ele sabia quem ele era em Deus. E segundo, porque ele sabia que Deus estava com ele. Se nós olhássemos para aquele cenário, vamos imaginar, tenta entrar nessa cena comigo agora. Se nós pudéssemos imaginar aquele cenário, nós veríamos um monte de guerreiros, olhando um garotinho de frente para um gigante, e pensando assim: em breve ele vai ser esmagado. Essa era a visão. Mas quando nós entramos na pessoa de Davi, Davi estava olhando para um gigante, e ele via diante dele um anão, porque Davi sabia que maior era aquele que estava com ele, do que aquele que estava com aquele gigante. Então Davi olhou para aquele gigante e falou: você, com esse tamanho que você tem, vem contra mim? Você não veio contra mim, você veio contra o Deus de Israel, e eu sei quem eu sou em Deus, e hoje você cai diante desse povo. Então, meu irmão, alguém que conhece a sua identidade em Deus, nada o trava, nada o impede de avançar, nada o impede de crescer. A identidade de uma pessoa é o bem mais importante que ela tem. A identidade de uma pessoa fala da natureza dela. A identidade de uma pessoa, ela fala de quem nós somos.
ela fala das nossas raízes. Aonde estão as nossas raízes? A nossa identidade, ela não fala daquilo que nós temos e nem de quanto nós temos. A nossa identidade fala de quem nós somos. A nossa identidade, querido, escute bem, não é aquilo que você carrega no seu bolso, que a gente chama de RG. A nossa identidade é o que vai impactar as pessoas na nossa sociedade. A nossa identidade é o que vai impactar a nossa família. A nossa identidade é o que vai impactar os irmãos da nossa igreja. A nossa identidade é o que vai impactar as pessoas que trabalham conosco. É a nossa identidade, é quando nós sabemos de fato quem nós somos em Deus. E eu pergunto para você hoje, você sabe quem você é em Deus? Você tem certeza de quem você é em Deus? Olha um outro exemplo que eu quero trazer aqui. Imagine você, se você é chamado para ir ajudar uma pessoa que está endemoniada. Uma pessoa está endemoniada. Alguém liga e te diz assim: eu preciso de ajuda, eu tenho uma pessoa aqui que está endemoniada, e eu preciso que você me ajude a expulsar os demônios dela. Meu irmão, se você chegar diante daquele endemoniado, e você arrancar do seu bolso o seu RG, e apresentar para aquele endemoniado, sabe o que ele vai fazer? Ele vai rir da sua cara, e ele não vai ter temor nenhum sobre você. Agora, se você aparecer diante daquele endemoniado, e você apresentar para ele a sua identidade em Deus, na hora, ele se ajoelha diante de você e clama pela misericórdia do Senhor, para que você não o expulse daquela pessoa, daquela vida. Quando um demônio reconhece um homem, uma mulher de Deus, ele se curva, meu irmão. Eu não estou falando de identidade como um RG, eu estou falando da sua identidade em Deus. Nesta noite eu quero que você volte a olhar, eu quero que você volte a pensar as tuas origens, eu quero que você volte a lembrar da sua identidade. O mais importante que eu e você precisamos entender, a maioria de nós temos duas identidades em Deus. A primeira delas é que nós somos criatura. A Bíblia diz que nós somos criatura. Mas a Bíblia também diz que uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor e o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, nós deixamos de ser criatura e nos tornamos, diga, filho de Deus. Essa é a sua identidade. Filho de Deus, diga, eu sou filho de Deus. Diga assim, meu pai é Deus. Diga assim, meu pai é o cara. Fala assim, contra meu pai ninguém põe a cara. Fala assim, contra o meu pai o inferno inteiro se dobra. Diga assim, contra o meu pai não existe poder algum que vence ele. Diga assim, esse é o meu pai. Esse é o teu pai. Esse é o teu pai. Por que você teme? Por que você tem medo? Por que você se aflige? O que impede você de viver isso? O que impede você de crer nisso, querido? Amém? Então, eu separei duas questões aqui que eu vou falar muito rapidamente delas nessa noite. E dentro desse texto, e a primeira dessas duas é, como eu me vejo? Diga, como eu me vejo? Como que eu me vejo? Né? Você já fez essa pergunta para você? Como que eu me vejo? Olha o que Provérbios 23, 7 diz. Só que eu queria esse aí na RA, na Revista e Atualizada. Dá para ir aí, Stephanie? Na RA? Dá um apoio para ela lá para mim, por favor. Fica calma, irmã, fica calma, relaxa. Aleluia. Olha o que ele diz ali, ó. Preste bem atenção. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Eu quero só essa parte do versículo. Meu irmão,
assim como você se imagina, você é. Você já parou para pensar nisso? Como você se vê? Se você se vê como um fracassado, adivinha o que você é? Se você se vê como o menor, adivinha o que você vai ser? Se você se vê como o mais fraco, adivinha como você vai ser? E aqui, meu irmão, preste bem atenção, eu não estou aqui ministrando uma palavra para insuflar o seu coração de orgulho e de prepotência, e você sair daqui nessa noite pisando duro e achando isso ou aquilo, que você é isso ou aquilo, mas eu estou dizendo para você algo muito importante, que talvez esteja acontecendo na sua vida. Se você acha que você não tem capacidade, você não terá capacidade. Quantas pessoas gostariam de ter um negócio próprio, uma empresa, ter um empreendimento? Elas têm visão, elas têm condições de ter, mas elas não conseguem sair desse lugar. Por quê? Porque elas se julgam incapazes de viverem isso. O medo as trava, o medo as impede de avançarem. Meu irmão, você precisa entender o que eu estou falando. Enquanto eu e você pensarmos que nós somos fracos, que nós somos limitados, que nós não somos capazes, é isso que vai acontecer com a minha e com a sua vida. Nós seremos fracos, limitados e incapazes. E o pior, alguém que se enxerga dessa forma, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Alguém que se enxerga dessa maneira, facilmente é influenciada pela opinião dos que estão do lado ou de fora. Por exemplo, a pessoa chega e fala assim: pastor trouxe essa mensagem, eu entendi, e eu vou servir na casa de Deus, agora eu entendi, e hoje eu estou me levantando para servir na casa de Deus. Aí vem um outro irmão abençoado, né? A síndrome do irmão mais velho, que é aquele irmão mais velho, né, do filho pródigo. Ele já vem com aquela conversinha e diz assim: você? Eu acho que não, irmão. Eu acho que não, acho que não dá para você. Eu acho que é melhor você ficar, ou vai para um outro ministério, ou vai pensar numa outra coisa. E aí você dá 2 passos para trás, e novamente você volta e senta no seu lugar, e continua sentado no seu lugar. Às vezes você vem e fala assim: rapaz, eu tomo posse dessa palavra e eu vou começar algo na minha vida, eu vou começar a tomar uma postura na minha vida, eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. E aí vem alguém perto de você e diz assim para você: meu irmão, eu acho que é melhor você não fazer isso, isso é loucura. Não vai não, que o mundo aí fora está em crise, o mundo aí fora está passando por uma série de problemas, a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Pois é, querido, um crente não anda segundo o fluxo do mundo. Um crente não está debaixo do governo de homens, ele está debaixo do governo de Deus. E quem está debaixo do governo de Deus, meu irmão, está debaixo do cuidado do Senhor e da provisão do Senhor. E ele vive o plano e o propósito do Senhor. Há tempos atrás, o Arnaldo estava passando por um momento de crise na vida dele profissional. Ele havia decidido algo e de repente a empresa virou para ele e ela disse para ele algumas coisas, e aquilo gerou nele uma situação que eu olhava para ele e eu via que ele não estava bem, porque ele não sabia se ele saía, se ele ficava, era um cenário difícil de se entender. E um dia nós viemos aqui para uma vigília, e a hora que nós saímos lá fora, eu falei para ele, ele falou para mim algumas coisas, eu falei para ele: Arnaldo, deixa eu te dizer uma coisa, Deus só precisa de uma coisa sua, uma certeza sua, no seu coração, diante do que você quer, porque Deus não pode agir no meio de dúvida, ou você quer um, ou você quer outro, mas no meio da dúvida Deus não age. Por exemplo, se você orar para Deus, e falar para Deus: eu quero emprego A ou B, qual Ele vai te dar? Qual Deus vai te dar, irmão? Deus, eu quero a bicicleta A ou a B, qual Ele vai te dar, irmão? Por quê? Então eu falei para ele: tenha certeza e uma convicção. Aí na hora ali ele falou para mim: a minha certeza e o meu coração já está no meu próprio negócio. Eu falei: fica tranquilo, nos próximos dias a empresa vai te mandar embora, e as portas vão se abrir para você e para o seu negócio. Mas meu irmão, foi assim, ó, pau. Semana seguinte ele já me mandou mensagem: preciso falar com você, cara. Pronto, tá aí. A empresa fez tudo o que ele queria, da forma que ele queria.
E hoje ele está vivendo coisas diferentes na vida dele. Não estou dizendo que ele não vai passar por lutas, por provações, por situações difíceis. Todos nós passamos. Mas uma coisa eu quero que você entenda. Você precisa entender a sua identidade. Você precisa voltar novamente às suas origens. Você não pode mais ser influenciado por pessoas. Pessoas não podem determinar o seu futuro. Quem determina o seu futuro é Deus. Você precisa entender que o Senhor está com você, e ainda que você esteja diante de gigantes, de pessoas boas, de pessoas fortes, muito mais capazes que você tem um Deus maior do que todos eles. Aliás, escute isso que eu vou dizer para você. A coisa que Deus mais adora na terra é o zero à esquerda. Diga zero à esquerda. Sabe por que Deus adora zero à esquerda? Porque quando ele pega um zero à esquerda, ele coloca do lado o 1, e isso vira 10. Então se você é um zero à esquerda, fica tranquilo, meu irmão. Deus vai fazer de você um 10. Mas você precisa entender e voltar novamente a sonhar os sonhos de Deus, a sua identidade, restaurar a sua identidade, viver o propósito de Deus para a sua vida. Enquanto eu estava pensando nessa mensagem, Deus ele me trouxe exatamente ao que eu vivi. Ao que eu vivi. Sabe, irmãos, pessoas, eu tive um encontro com o Senhor falou comigo, e o Senhor fez a mesma coisa comigo. O Senhor falou para mim: homem valente, vai, porque eu tenho algo para fazer através da sua vida, e eu vou te levar a muitos lugares, e tome-lhe promessa em cima de promessas, e vem promessas. E eu olhava para Deus e eu dizia: Deus, mas não, eu sou menor, eu não tenho condições, tem tantas pessoas capazes aqui dentro. E Deus falou: não, é com você que eu estou falando, não é com os outros. Quando for com os outros eu falo com eles. E sabe, irmãos, quando eu cheguei, eu me lembro que quando eu tive esse encontro com Deus, e Deus falou comigo, e Deus fez um trato comigo dentro de um lugar, eu dei a mão para Deus, e Deus deu a mão para mim, e nós fizemos um acordo ali, entre o homem e Deus, e eu voltei daquele lugar eufórico, e eu me lembro que eu cheguei para algumas pessoas, e eu dizia assim: cara, Deus falou comigo. Deus falou com você, glória a Deus. Eu falei: Deus falou comigo que Ele está me chamando para pastorear. E todas aquelas pessoas olhavam para mim e diziam a mesma coisa: rapaz, mas Deus falou isso para você? Essa é a coisa mais óbvia que existe na face da terra. Todo mundo já sabia, é só olhar para você e ver que você é um pastor. Eu falei: pois é, mas hoje a minha identidade, ela foi restaurada. E hoje o mundo pode se levantar e dizer para mim: você não é um pastor, mas eu sei quem está comigo e quem falou comigo, e nada e ninguém vai me impedir de viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e para o meu ministério. E nessa noite eu quero trazer você a isso. Olhe para você, o que você enxerga, como você se vê, meu irmão, como um fracassado, como um perdedor, como um pequeno, como um menor, como um incapaz. Muitos de nós trazemos conosco a educação que vem de um berço familiar, onde os nossos pais, às vezes por privações da própria vida, nos diziam que não seríamos ninguém, que nós não íamos dar em nada, que nós seríamos perdedores. Muitos de nós trazemos conosco isso. Palavras que foram lançadas sobre nós, que nós não íamos dar em nada, nós não seríamos ninguém. Mas nesta noite eu estou trazendo você aqui, dizendo para você que o Deus do impossível, Ele está dizendo para você que você é sim, muito, mas muito mesmo. E se você permitir, Ele ainda nem começou a obra que Ele vai fazer na sua vida. Nem começou, na vida de alguns, Ele ainda nem começou. Agora, olha que interessante, eu quero trazer também aqui uma narrativa de 10 valentes, de 10 guerreiros, que foram separados por Deus. E olha a narrativa desses homens, como um exemplo para você. Está lá em Números, capítulo 13,
versículo 33, Números 13, na RA também. Estou correndo contra o tempo, vamos lá. Ele diz assim, ó: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Queridos, aqui quem está relatando isso são 10 príncipes. Foram 10 príncipes que foram separados de Israel para irem avistar uma terra prometida. E esses homens, eles voltam com esse relatório. Olha o relatório desses homens. Nós éramos aos olhos deles como gafanhoto. E quantos de nós não temos essa visão? Meu irmão, antes dos inimigos verem eles como gafanhotos, eles já se viam como gafanhotos. Antes do inimigo olhar para eles, eles já estavam olhando e declarando: não, 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 isso não é para mim, eu não sou capaz disso, eu não tenho essa condição de estar ali, eu não posso fazer isso, não, 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 esse lugar não pode ser meu, não, 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 viver nessa posição da minha vida, não, não, essa casa não é para mim, não, não, esse carro não é para eu andar, não, 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 morar nesse condomínio nunca na minha vida vai acontecer. Meu irmão, pare! Porque Deus pode te dar o carro que Ele quiser, a casa que Ele quiser, e colocar na sua conta bancária o dinheiro que Ele quiser. E eu quero ver quem o impede. Deus pode te colocar à frente de uma empresa, a diretoria de uma empresa, mas os teus olhos não podem mais olhar como você olha, como gafanhoto. Existem pessoas sim que são boas, mas, meu irmão, você tem com você o Deus Todo-Poderoso. Escute o que eu vou dizer para você aqui agora, presta bem atenção. Deixa eu te dar um exemplo. Se você tivesse que fazer uma cirurgia, que você estivesse entre a vida e a morte, vou usar um exemplo do médico aqui, e você tivesse 2 médicos, formados, com a mesma capacidade e o mesmo conhecimento, mas um dos dois, fosse um cristão, cheio do Espírito Santo, qual deles você escolheria para fazer a sua cirurgia? Qual deles você escolheria para fazer a sua cirurgia? É isso que eu quero que você entenda, meu irmão. Quando nós buscamos isso, quando nós temos esse entendimento de quem nós somos, meu irmão, você não faz ideia do que Deus pode fazer na sua vida. Deus estava diante de um homem que estava malhando trigo dentro de um lugar para cuidar de uva, porque ele estava com medo de ser roubado pelos midianitas. Ele perdeu a identidade dele, ele já não sabia mais quem ele era. E quantos de nós estamos diante de desafios ainda esse ano? E nós estamos olhando como gafanhotos no meio de um monte de pessoas. Nós estamos dentro da nossa empresa olhando e dizendo assim: aqui eu nunca vou ter chance de crescer, aqui eu nunca vou avançar, eu nunca vou ser alguém próspero, eu nunca vou ter um carro melhor, eu nunca vou morar numa casa melhor. Meu irmão, pare! Porque aquilo que como você se vê, assim será. Será. E são coisas, sabe, que eu acho interessante. Eu gosto de pequenas coisas, porque Deus fala comigo nas pequenas coisas. Quando Deus vai me dando uma palavra, Deus vai me dando fragmentos de coisas, e tudo aquilo serve para que eu possa elaborar essa mensagem. Esses dias atrás, nós fomos ver chácara para os jovens, né? E nós fomos ver as chácaras para os jovens e tal, e vimos as chácaras para os jovens, e nós entramos numa rua ali, e existe uma chácara naquela rua que ali sonha em ter aquela chácara, né? É algo que ela traz com ela no coração dela. E ela tem falado ali com Deus, e aí ela falou para mim: nós podemos entrar nessa rua para a gente ver se a gente vê essa chácara? Eu falei: vamos embora, vamos lá. Aí a gente andou, não estava chegando na rua, aí já começou, né? Não, melhor a gente desistir, coisa e tal. E aí
Não, vamos até o fim. Nós chegamos até o fim e encontramos a chácara. Ela estava lá no final da rua quase. E aí ela disse uma coisa muito interessante, que talvez nem ela prestou atenção no que ela disse. Ela disse assim: eu tenho que estender minha mão e declarar que vai ser meu. Meu irmão, você precisa entender esse tipo de coisa, querido. Às vezes você precisa exercer fé, você precisa estender a sua mão e declarar, e crer no seu coração, e você vai ver se isso não vai acontecer na sua vida, meu irmão. Meu Deus, meu irmão, escute, Deus está dizendo: assim como você pensa, assim será. Você tem um exemplo, nós temos um exemplo muito claro, que eu sempre costumo falar aqui, que é a galinha e a águia. A galinha e a águia. Chama uma galinha e fala para ela se ela quer voar para fora do galinheiro. Você não precisa colocar tela em cima do galinheiro, irmão. Você pode fazer uma cerquinha pequena até, e é o suficiente, ela vai ficar presa dentro daquele cercado, porque a galinha não tem voos altos. Porque ela não tem essa visão. A galinha, ela anda ciscando o chão e olhando para o chão, mas a águia não. A águia, ela voa alto, e ela tem o poder de enxergar com amplitude. E nós precisamos tomar muito cuidado, escute bem o que eu quero te dizer, porque essa é uma grande verdade. Uma águia que começa a andar com uma galinha, ela corre sérios riscos de se tornar uma galinha, de ser influenciada a parar de ter a visão que ela tinha antes. Meu irmão, águia anda com águia, galinha anda com galinha. Se você é águia, você precisa escolher águias para andar perto de você. Como é bom quando você olha e fala assim: eu estou tendo uma visão, eu estou tendo um vislumbre aqui de algo, e chega perto de você uma nave, uma águia grande e poderosa, e ela diz assim: então vamos orar, porque eu creio que Deus vai fazer isso e muito mais. Aquilo enche o seu coração de fé. Agora, se você procurar uma galinha, ela vai falar assim para você: não, é perigoso, se você voar mais alto, você vai cair daí, você vai se machucar, você vai se quebrar inteiro. Vamos ficar aqui no chão, ciscando, comendo a quirelinha que a gente recebe aqui todo dia, e está maravilhoso dessa forma. E eu não estou dizendo que você não pode escolher isso para a sua vida, mas o que eu estou dizendo para você, é que a Bíblia diz que Deus te fez a imagem e a semelhança dEle. E se Ele te fez a imagem e a semelhança dEle, Ele não te fez para ser pequeno, Ele te fez para ser grande, querido. Ele te fez para ser grande. Amém? Então tome cuidado com isso. Como você se vê? Qual a maneira que você se vê? Pessoas estão influenciando você diante daquilo de como você se vê. Quantos de nós carregamos conosco frustrações? Quantos de nós temos medo de viver o novo de Deus? Quantas pessoas estão diante dos desafios, chorando, temerosos pelo que virá pela frente? Meu irmão, eu repito a você, se tem uma cena que eu gostaria de estar sentado de camarote assistindo, era Davi derrotando Golias, porque era até bonito de ver, os guerreiros gigantes, grandes, todos armados, olhando para aquele garoto, e colocaram nele uma armadura, e o menino não conseguia nem andar com a armadura. Ele vira e fala assim: arranca esse trem tudo de mim aqui, porque eu vou só na cara e na coragem. E eu imagino aqueles caras olhando e falando: meu Deus, vamos virar até o rosto, porque vai ser uma tragédia isso aí. Meu irmão, você não está ligado. Davi estava olhando para aquele Golias e falando assim: cara, você... ai, tadinho de você, cara. Eu vou botar você no chão, vou cortar sua cabeça e vou esfregar na cara desses filisteus aí, todinhos aí, ó. Porque eu vou mostrar que aqui tem Deus em Israel. Você vai ver, você não faz ideia. Mas Davi, ele é muito grande. Não, você não entendeu ainda. Grande é o Deus que eu sirvo. Grande é o Deus que é Deus sobre a minha vida. E não há quem possa vencê-lo. E não há quem possa impedir você de vencer. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem? Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, ou isso é só um versículo bíblico que eu e você declaramos? Amém? Agora a segunda pergunta é como Deus nos vê. A primeira é como eu me vejo, e a segunda é como Deus nos vê. E essa pergunta eu não vou responder
eu não vou ser ousado ou orgulhoso ou arrogante de dizer o que eu acho. Eu vou usar a própria Bíblia para dizer para você como Deus te vê. Eu vou usar a própria Escritura Sagrada para mostrar para você como Deus te vê. A primeira está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 Pedro 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Isso. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. É isso que Deus pensa de você. É assim que Deus te vê. Agora, olha o outro. 1 João, capítulo 12. Eu vou dar algumas bases bíblicas para você. Nós vamos voltar para a NVI, que aqui eu me perdoe. Amém? Glória a Deus. Vamos agora para 1 João, capítulo 12. Estou sem tempo. 1 João, capítulo 1, versículo 12. Amém? 1 João 1, 12. Não foi? Amém. Vamos então para Romanos 8:37. Isso. Olha lá. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Como Deus te vê? Deus te vê como mais que vencedor. Diga, Deus me vê como mais que vencedor. Olha outro, 1 Pedro agora, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Isso sou eu e você, querido. Isso, assim é como Deus nos vê. Nesta noite eu preciso que você enxergue isso. Eu preciso que você permita que as escamas caiam dos teus olhos e você enxergue isso. Romanos 5:1, mais dois textos. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi justificado. Você é justificado por Cristo, em Cristo. E hoje você tem paz com Deus. Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, você é livre. Meu irmão, escute, você é livre. Não há condenação contra você. Ainda que pessoas digam, ainda que pessoas declarem, Jesus está dizendo, e Ele te vê como um livre, como um filho que não tem condenação sobre ele. Ainda que o mundo te condene, Jesus nesta noite está dizendo, eu não te vejo como um condenado, eu te vejo como um livre. Eu não sei, meu irmão, eu não sei o que você espera, eu não sei, mas nesta noite Deus me trouxe aqui para levar você de novo para a sua origem, para a sua identidade. Talvez você esteja desanimado, frustrado, preocupado, abatido, e nessa noite Deus me trouxe aqui para levar você de novo às suas origens, da onde você veio, quem o chamou. Quem estendeu a mão para você um dia e te tirou da lama, da sujeira e da perdição e trouxe você para o reino da luz? Aonde está a sua fé? A fé que você cria nos milagres, a fé que você cria no poder de Deus sendo manifesto nessa terra. E hoje talvez você esteja assim como aqueles 8 espias, porque graças a Deus havia 2 ali naquele meio, que eles não tinham crise de identidade.
eles sabiam quem eles eram, e eles sabiam quem Deus era na vida deles. E quando aqueles outros 8 começaram a falar, eles olharam naquele meio e falaram assim: negativo, a terra tem gigante, ela realmente é difícil, nós vamos enfrentar lutas, mas vamos subir e vamos possuir, porque ela é nossa, Deus está conosco ali. Meu irmão, nessa noite eu quero que você saia desse lugar entendendo isso. Não importa, eu quero que você saia daqui, meu irmão, certo, convicto da sua identidade. Eu não sei onde você tem andado. Muitos talvez um dia entregaram a vida para Jesus. Muitos talvez tiveram um encontro com o Senhor e viveram numa amplitude do Evangelho, mas hoje estão longe, estão frios espiritualmente, dentro da igreja. Talvez hoje já não crê como criam um dia, ou como creram um dia. E talvez hoje estão abatidos e abalados. E Deus nesta noite está dizendo para você: meu filho, minha filha, você tem uma origem. Você tem uma origem, você tem uma identidade. E a sua identidade é filho de Deus. E eu quero concluir com 2 Coríntios capítulo 20. 2 Coríntios 20. Isso. 2 Coríntios 20. Eu vou ler aqui, ó. Ele diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Meu irmão, nós não somos um qualquer. Você não é um qualquer. Você, meu irmão, é um embaixador de Cristo. Você entende o que é um embaixador? Um embaixador, ele é um representante de Cristo. Um embaixador é aquele que representa o próprio Deus perante uma outra pessoa. Essa é a minha origem, essa é a sua origem, essa é a minha identidade, essa é a sua identidade. Agora ouça o que eu quero dizer para você nessa noite, e eu não quero só dizer, eu quero profetizar isso sobre sua vida, eu quero declarar essas palavras sobre sua vida, e enquanto eu estiver declarando essas 3 coisas, eu quero que você abra a sua mão e receba na sua vida aí, porque é para você. A primeira delas é assim: você é o que a Bíblia diz que você é. A segunda é: você tem o que a Bíblia diz que você tem. E a terceira verdade é: você pode sim o que a Bíblia diz que você pode. Receba isso na sua vida, meu irmão. Você pode sim o que a Bíblia diz que você pode. Abra a Bíblia e você vai ver a quantidade de promessas que tem para você, para mim lá. São 8.000 pelo menos, para que eu e você possamos viver e desfrutar do melhor de Deus. Agora, para isso, meu irmão, temos que voltar novamente à nossa identidade de origem. Eu não sei, mas assim como Deus, escute isso, assim como Deus enviou aquele anjo naquele dia para falar com Gideão, eu tenho certeza que Deus me enviou aqui nessa noite para falar com você. Eu não tenho dúvida que Deus me trouxe aqui nessa noite para falar com você. E sabe, para você não viver mais com medo, para você recuperar a sua identidade, para você não viver mais frustrado, para você não viver mais desanimado, para você não viver mais abatido, para você voltar a acreditar nos teus sonhos, para você voltar a acreditar no seu potencial, para você voltar a acreditar no chamado que Deus tem para a sua vida, no propósito que Deus tem para a sua vida. Talvez algumas coisas ao longo da jornada o tirou do propósito de Deus, o levou para longe do propósito de Deus. Levar você para longe do propósito de Deus não tem a ver com anular o propósito de Deus na sua vida. O propósito de Deus para a sua vida, ele vai se cumprir na sua vida.
E nessa noite, eu quero que você, erga os teus olhos. Erga os teus olhos, olhe para o céu. Volte às tuas origens, reveja quem você é e quem o chamou. Na verdade, queridos, nessa noite, o que o Senhor mandou eu encerrar, dizendo para você, antes de orar, é exatamente o que Ele disse para Gideão. E o que Ele disse é: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderosa guerreira. Receba isso porque é de Deus, meu irmão. Poucas vezes eu ministrei palavras aonde o Espírito Santo falou tanto comigo acerca desse assunto, com tanta intensidade. Há propósitos, há ministérios na vida de pessoas dentro dessa igreja que não aconteceram ainda, porque por algum motivo elas perderam a identidade. Talvez algumas circunstâncias aconteceram, talvez pessoas falaram coisas, talvez pessoas, o próprio Satanás, ele virou e falou no meio do caminho: se você é um filho de Deus, isso não estaria acontecendo na sua vida. E você deu ouvidos a ele, mas nesta noite o Senhor trouxe você aqui como um filho, como uma filha, e o anjo do Senhor está dizendo para você: seja corajoso, porque eu estou com você, e eu vou levar você para viver tudo o que você tem na sua vida. Amém? Diga assim, levante sua mão e diga assim: eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Eu vou desfrutar de tudo que Deus tem para mim. Eu vou conquistar tudo que Deus tem para mim. E diga assim: nada e ninguém vai me impedir de viver isso, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, nesta noite, Senhor, esta palavra, Pai, precisa gerar no coração desse homem, desta mulher, uma mudança, uma transformação. E eu oro nesse momento, Espírito Santo, eu suplico neste momento, para que o Senhor intervenha nesta causa. Eu suplico, Espírito Santo, para que o Senhor convença os teus filhos e os leve novamente a recobrar a identidade de cada um deles, Pai. Espírito Santo, só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode levar esse homem e essa mulher novamente a entender quem ele é no Senhor. Meu Deus, nos ajude, Pai, ajude essa igreja nesta noite, nos ajude a voltarmos novamente, Senhor, a acreditarmos naquilo que nós acreditamos um dia. Que todo medo, que toda frustração, que todo sentimento de fracasso, de desistência nesta noite, caia por terra na vida dos teus filhos, e que uma fé e uma esperança nasça aí dentro, de um futuro brilhante, de um futuro poderoso, de um futuro glorioso, para eles e para a família deles, em nome de Jesus. Senhor, eu oro, para que ainda este ano, nós possamos ver homens e mulheres desta casa voando no Senhor, homens e mulheres nesta casa derrotando os gigantes que hoje os amedrontam, destruindo fortalezas que hoje os aprisionam. Eu profetizo, Deus, que esses homens e mulheres serão grandes, 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 grandes. E aonde eles colocarem as mãos, será abençoado. E o seu nome, Deus, será glorificado através da vida de cada um deles, Pai. Senhor, move as águas dentro dos lares, move as águas dentro das famílias, dentro dos ministérios, move as águas, Deus, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio que nesta noite homens e mulheres saem daqui com sua identidade,
recobrada, retomada, Senhor. E eu te agradeço por isso, Pai. Obrigado por tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu trabalhar. Leva-os para casa e continue falando com eles. Ainda esta noite, Espírito Santo, lembre-os dos sonhos que eles carregam no coração. Coloca uma pitada de ousadia dentro desses corações, para que eles possam começar a se mover na direção que o Senhor tem para eles. Assim como o Senhor tirou o Gideão de dentro daquele lagar, retira esses homens e mulheres de dentro dos lagares que eles estão aprisionados nesta noite, e os leva a vencer e a derrotar todos os gigantes, e a viverem todos os planos e sonhos que o Senhor tem para eles, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e eu te agradeço, Senhor. Amém, meu Deus. Glória a Deus.